Olá, tudo bem? Este é o podcast Fitness and Wellness. Eu me chamo Lucas Zick, sou profissional de educação física, personal trainer e especialista em saúde da família. Bora lá? E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Eu confesso que eu estava com um pouco de saudade de falar esse bordão, vamos dizer assim, né? Estou um tempinho sumido dos episódios do podcast por questões inerentes à vida, ao trabalho, mas pretendo estar voltando a gravar com maior periodicidade, vamos dizer assim, a partir de então. Então, para estar retornando hoje, eu vou trazer um artigo que fala sobre participação esportiva e desenvolvimento de garra. Eu estava lendo esse estudo já algumas semanas atrás, achei ele muito bacana e hoje me remeteu a gravar um episódio de volta com ele, porque é um tema que me chama muita atenção. Ele acaba não sendo tão técnico do ponto de vista da educação física, mas muito interessante, que pode estar agregando em muita coisa na vida das pessoas. Para quem não está muito habituado com o estudo científico, eu tenho que dar uma explanada aqui antes e explicar que existem estudos quantitativos e estudos qualitativos, para quem não é muito familiarizado, assim que se divide a ciência entre aspas. Um estudo quantitativo é um estudo que envolve números, análise estatística, grupos randomizados, enfim. Já um estudo qualitativo, ele também é utilizado na área da saúde, mas muito mais nas áreas das ciências sociais e leva em consideração apenas aspectos qualitativos, como o próprio nome diz. Então, talvez hoje, em alguns momentos aqui, eu vou dar umas viajadas um pouco maiores que o habituais, vou falar talvez um pouco mais do que nos episódios passados, porque esse estudo ele tem uma característica mais qualitativa do que quantitativa, por mais que ele englobe essas duas formas de se fazer ciência. Então, para a gente começar, a gente tem que saber que existem modelos teóricos, conceituais, que são estudados pela ciência da saúde, pela sociologia, pela própria filosofia, que elas partem do suposto que as experiências que a gente tem na nossa idade adulta, elas são fortemente influenciadas pelas experiências que a gente teve na infância. Hoje, para a neurociência, a própria psicologia e todas as outras áreas da saúde, elas tentam trabalhar de uma forma holística. Só que eu não quero que isso fique parecendo um coach, um charlatanismo. Afinal, holístico é olhar para o todo. Olhar para o todo. Nós, como seres humanos, nós somos um resultado dessa complexa integração do nosso ambiente, das nossas experiências passadas e da nossa racionalização. Quando a gente entende a complexidade dessa interação e passa a olhar para a vida dessa forma, algumas coisas se clareiam na nossa vida. Sobre o artigo em específico em si, ele foi publicado no periódico científico Taylor e Francis, se eu não me engano é um periódico lá da Inglaterra ou dos Estados Unidos, não me recordo agora. O título vem como Participação Esportiva e Desenvolvimento de Garra, mas essa garra ela foi traduzida dentro do estudo, foi utilizada posteriormente como coragem. Então os autores eles tentaram responder se estar envolvido em uma prática esportiva desenvolve mais coragem em adultos. E, além disso, se a participação contínua de práticas esportivas na infância tem um impacto positivo na coragem durante a vida adulta. Para que a coragem se desenvolva, hoje a gente sabe que é necessário que exista, entre aspas, um ciclo de luta, onde a pessoa é desafiada, que ela deve persistir nesse desafio, que ela possa falhar ou ter sucesso e, consequentemente, depois disso, enfrentar algum desafio maior. E, de fato, o que melhor retrata isso, se não o esporte, né? Mas, de antemão, ou de qualquer forma, qual que é a importância da coragem, né? Por que um grupo de pesquisadores quis entender a relação de prática esportiva e coragem? Hoje, a literatura científica aponta que o desenvolvimento da coragem, ela, primeiro, mitiga os riscos para a saúde mental, ela tem contribuição direta no sucesso acadêmico e profissional,
A coragem também ela está sempre positivamente relacionada com felicidade, satisfação de vida e percepção subjetiva de qualidade de vida. A coragem ela tem uma importância muito grande em crianças, principalmente, porque ela auxilia elas a superar contratempos, fracassos. Ela tem relação direta com a resistência ao envolvimento em comportamentos de risco. Isso é muito interessante, como, por exemplo, o abuso de substâncias, início precoce de consumo de álcool, enfim, ensina as crianças a serem resilientes em meio às dificuldades e desafios inerentes à vida. Os dados que os autores utilizaram nesse artigo eles foram retirados da Pesquisa Nacional de Esporte e Sociedade dos Estados Unidos, com uma amostra que foi composta por mais de 4.000 pessoas. A pesquisa acabou focando muito mais na participação esportiva no decorrer da infância, mas ela também levou em conta o estado esportivo atual na vida adulta das pessoas. Mais para frente vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Partindo para os resultados, eles mostraram que, primeiro de uma série de tópicos, principalmente homens adultos correlacionam hoje que as suas experiências atléticas na infância tiveram ou têm um impacto muito positivo, primeiro, na ética de trabalho, isso é muito interessante, e principalmente no desenvolvimento da coragem. Os autores também compararam pessoas que praticavam esportes no decorrer da infância contra aqueles que não tiveram nenhuma vivência enquanto crianças. E os resultados mostram que o grupo que praticou, esteve envolvido em alguma prática esportiva no decorrer da infância, obteve os melhores scores de coragem e também essa percepção quanto à ética no trabalho. Eu preciso dar uma pausa agora nos resultados e destacar uma coisa. Vocês também prestem atenção nisso. A coragem ela não é uma qualidade estática. A gente não nasce com ela ou a gente não desenvolve um pouco de coragem e ela permanece daquela forma. Ela se altera ao longo da nossa vida. Você pode pensar em diversas situações que você passou ao longo da vida e ver que que a coragem em alguns momentos foi maior do que em outros, né? Dessa mesma forma, e um exemplo muito mais prático de se enxergar é que as pessoas elas começam e param de praticar atividade física com uma certa regularidade hoje em dia. Afinal, essa é a grande batalha de boa parte dos profissionais da saúde, né? E, consequentemente, esse constante ciclo de começar e parar, ele pode implicar no desenvolvimento da coragem. E aí eu já faço um retorno aos resultados, porque pessoas que abandonam ou que abandonaram, as práticas esportivas na infância não acabaram tendo uma relação positiva no desenvolvimento de coragem. E isso, ao que parece, pode ser uma consequência da desistência. O ato, vamos usar a palavra ato, entre aspas, o ato de desistir de uma prática pode ter impacto negativo no desenvolvimento de coragem. Só que, obviamente, aqui eu não posso deixar de destacar, como um profissional sanitarista, entre aspas, de que muitas vezes a desistência de uma prática de atividade física, uma prática esportiva, ela está relacionada com questões étnicas, cor, raça, questões financeiras e mulheres, principalmente mulheres. Homens são muito mais expostos a práticas corporais do que mulheres. Isso pode ser um fator, uma barreira, na verdade, isso é uma barreira para a oferta, demanda, prática ou desistência de atividade física. Então, a gente não pode só culpabilizar a pessoa. A gente tem que entender que existem barreiras. Uma outra hipótese que foi confirmada nesse estudo é que praticar algum desporto ao longo da vida e não abandonar é positivo para a coragem. Ok, citei isso antes nos resultados que eles apresentaram anteriormente. Porém, quando a pessoa adulta, passa a iniciar alguma prática esportiva em qualquer momento da vida dela, os autores trazem isso como um ponto de virada, entre aspas, e que leva ao desenvolvimento de coragem. Ou seja, mesmo que você hoje é um adulto que não teve
muita experiência motora, muito repertório de atividade física na infância, qualquer coisa que você inicie hoje, além dos milhões, zilhões de benefícios fisiológicos que a gente conhece, também vai te levar a um desenvolvimento melhor dessa coragem, essa percepção de enxergar as coisas e encarar as coisas. O esporte realmente é muito forte dentro disso. Por fim, os adultos que estavam ativos em algum desporto no último ano, aí não levando em conta nada relacionado à infância, eles também apresentaram scores mais elevados de coragem, comparados àqueles sedentários ou que não estavam mais praticando dentro do último ano alguma prática esportiva. Esse estudo tem algumas limitações, porque esse questionário nacional de esporte e sociedade dos Estados Unidos não foi randomizado, as pessoas não foram escolhidas a dedo, qualquer um podia se candidatar e responder ao questionário, essa é uma primeira limitação. Além disso, dentro desse estudo em específico, e também na pesquisa nacional de esporte e sociedade, em nenhum momento eles frisam quais são as práticas desportivas consideradas para o estudo. Porque vamos usar um exemplo muito clássico, muito fácil da gente enxergar. Musculação. Musculação, para mim como profissional, não é uma prática desportiva. Para uma prática ser considerada um esporte, ela necessita ter controle antidoping, ela precisa ter regras, ela precisa ter uma série de fatores para ser considerado um esporte. Não é o caso da musculação. Mas, obviamente, isso é uma questão burocrática de estudo que eu apenas destaco aqui caso alguém mais técnico esteja me ouvindo. Eu fico atento a esses detalhes, mas não vejo com tanta necessidade de ficar expondo isso. De qualquer forma, é importante a gente destacar. Mas vamos extrapolar, vamos usar esse termo prática desportiva para práticas corporais, práticas de atividades físicas, né? A gente com certeza pode estar fazendo essa extrapolação e essa correlação dos dados. A musculação, o crossfit ou as práticas desportivas em si, como natação, ciclismo, corrida, basquete, vôlei, futebol, o que quer que seja, todas elas têm um grande potencial de nos ensinar algo. Faço um adendo final ainda. Hoje realmente vocês puderam perceber, né? Falei que talvez eu ia dar uma viajada a mais nas palavras, porque tem questões não tão técnicas no assunto, mas atenção você papai, atenção você mamãe, você aí que está querendo ter um filho a curto, médio ou longo prazo, mas para você que já tem filho, o quanto você tem exposto nessa criança a alguma prática corporal, a alguma prática esportiva. O impacto do esporte na vida de uma criança, ela vai muito além disso tudo que eu apresentei hoje. Isso não é apenas sobre coragem, mas sim sobre saúde, desenvolvimento físico e motor, desenvolvimento cognitivo, manutenção de hábito a longo prazo, enfim. Se você quer o bem do seu filho, que eu sei que você quer, tire ele do sofá de casa e coloque ele para vivenciar a maior quantidade possível de práticas esportivas. Quer fazer balé? Faz. Quer fazer teatro? Faz. Quer jogar futebol? Deixa jogar. Exponha ele a várias práticas. Existe uma janela ótima de aprendizado motor e cognitivo que vai aí do 0 aos 5 anos em média. É uma boa fase para deixar a criança conhecer o corpo através do movimento, através do lúdico. Ela só tem a agregar em qualidade de vida com essas práticas. Além do mais, e depois de um tempo, melhor dizendo, ela vai se identificar provavelmente, possivelmente, com um esporte específico e aí, quem sabe, entrar aí numa fase específica de se dedicar àquela prática. Só que isso acontece depois de poder ter praticado muitas coisas, porque o que a gente vê hoje é isso, crianças com baixo repertório motor, com baixa experiência em práticas esportivas, elas têm muita dificuldade quando chegam aos 7, 8, 9, 12, 13 anos em gostar ou praticar uma
modalidade em específico justamente pela ausência de experiência. Para você que me acompanhou até aqui, eu agradeço muito pela audiência, pelo tempinho que você reservou para ouvir sobre o assunto, né? Os próximos episódios eu pretendo estar fazendo mais dessa forma, uma coisa com um roteiro mais leve, não tão técnico e que englobe mais essas questões inerentes ao movimento, à saúde, mas também a essa reflexão quanto ao impacto do movimento na nossa saúde e no desenvolvimento da nossa vida. Encaminhe esse episódio para o seu amigo que gosta desse tema, para o seu amigo, para a sua amiga que vão ser papai, que acabaram de ser papai ou mamãe. Enfim, a gente se vê no próximo episódio.